Good afternoon, everyone. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer dar as boas-vindas a todos vocês a esse programa de educação climática. Eu vou ser o facilitador. O meu nome é Pablo e eu vou falar sobre business e outros atores que não são do Estado. Antes de começar, eu vou pegar um momento para falar sobre a importância dessa reunião. A mudança climática é um dos desafios mais importantes da nossa época e requer uma ação de nós todos, governos, organizações, indivíduos. E o impacto da mudança climática tem sido sentido globalmente. Então, existe uma urgência para agir em conjunto. E hoje o nosso foco vai ser compreender o papel de parceiros corporativos no espaço COP e como poderíamos alavancar o potencial para aumentar o impacto na mitigação das mudanças climáticas. Vamos falar sobre o que podemos esperar dessas entidades na luta contra a mudança climática e como eles poderiam ser parceiros essenciais nessa caminhada. Vamos também discutir as questões ligadas a greenwashing e youthwashing, e são assuntos cruciais, já que estamos visando a transparência nas ações e esforços climáticos, assegurando que nós e todas as organizações sejam responsabilizadas pelos seus compromissos. E, por último, vamos também examinar o conceito de carbono zero e o que quer dizer quando falamos que somos carbono zero. Vamos também incentivar um diálogo aberto, troca de ideias e também colaborações posteriores no ambiente de aprendizado. Então, são convidados a participar e as diversas perspectivas são muito valiosas para trabalharmos em conjunto e encontrarmos soluções inovadoras. Lembrem-se de que o sucesso desse programa não somente está no conhecimento, mas também nas conexões, no networking que você faz nessa sala. Juntos, vamos conseguir fazer a diferença. Então, vamos fazer o melhor dessa oportunidade para podermos aprender, engajar e inspirar uns aos outros. Então, convido-os a compartilhar os seus conhecimentos, perguntas e experiências prévias. Vamos fazer uma troca de experiências, desafiar uns aos outros e tentar encontrar um mundo mais sustentável. Mais uma vez, muito obrigada por participar desse programa crucial, pois a sua presença aqui mostra o seu comprometimento na criação de uma mudança positiva. Vamos agora começar a nossa caminhada em direção a um futuro resiliente e mitigando as mudanças climáticas. Caso queiram fazer alguma pergunta, falem comigo ou com a Gaia. Vamos começar, então. Muito obrigado, Juan Pablo. Olá, meu nome é Gaia. Eu vou ser a segunda facilitadora para essa sessão. Como vocês podem ver, eu sou italiana e estou vindo da Itália hoje. Estou muito empolgada com essa sessão que vamos ter hoje. Então, vamos entrar no assunto. Antes de começar, eu gostaria de fazer um lembrete que vocês compartilhem o processo de aprendizado de vocês nas mídias sociais e rápido, regras, respeito é a primeira delas, linguagem respeitosa, ser inclusivo e respeitar o teu tempo alocado para suas intervenções. Eu também gostaria de dar as boas-vindas àqueles que estão aqui pela primeira vez. É uma sessão especial que estamos sediando hoje. Espero que aproveitem muito esse treinamento, que vocês também consigam recuperar o conteúdo perdido nas outras sessões, quando este conteúdo estiver disponível. Então, para os participantes desse treinamento, eu gostaria de lembrar-lhes que tem um formulário de presença, que não vai ser compartilhado no chat, mas vai ser enviado por e-mail somente para os participantes após a sessão. Então, eu gostaria que vocês, então, ficassem descontraídos e aproveitassem ao máximo essa sessão. Aproveitem, então,
e vamos falar sobre a presença depois. A agenda de hoje vai falar sobre o primeiro orador que eu vou... Temos um convidado muito importante, muito especial, e estamos realmente esperando a presença do Paul Polman. A segunda oradora vai ser a Camila Hyslop, e também vai ter uma sessão de perguntas e respostas, depois vamos ter uma pausa de 5 minutos, e em seguida teremos um convidado muito especial, Sankar Studios, e eu acho que vocês vão ficar muito, muito empolgados com a participação do Sankar Studios. E em seguida vamos ter também a Charmian Love e uma sessão de perguntas e respostas. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso primeiro orador. É um prazer dar as boas-vindas a Paul Polman. Muito obrigado, Paul. É ótimo vê-la, Guy. É muito prazer estar aqui. Ele trabalha com o coautor do Net Positive, e também se tornou um livro que foi aclamado pelo Financial Times. Ele também trabalha com business, com negócios e também com a mitigação das mudanças climáticas. E Paul demonstrou mostrando os seus esforços para poder mitigar as mudanças climáticas, mas também mostrar como é possível ser bem-sucedido nos negócios e, ao mesmo tempo, trabalhando em favor da mitigação das mudanças climáticas. Então, vamos passar a palavra ao Paul, mas vai ser uma sessão mais interativa. Eu tenho algumas perguntas para o Paul, mas vamos depois abrir a palavra para a audiência. Então, eu gostaria de usar um lembrete de usar o Mentímetro. Você pode usar no site www.mente.com, usar o código 53884958 e passar as suas perguntas para o Paul diretamente. Essas perguntas serão votadas e, em seguida, você também pode votar as perguntas que você gostaria que fossem respondidas, que serão feitas após a entrevista. Então, vamos talvez parar de compartilhar a tela e eu vou perguntar ao Paul se você poderia falar um pouco sobre as suas experiências passadas, o seu trabalho atual e o que você está tentando alcançar para que a audiência possa melhor conhecê-lo. Obrigado, Gaia, pela oportunidade, e obrigado também, Juan Pablo, por organizarem esse curso. É um ótimo ver o meu amiga Charmian, e eu tenho muito respeito pelo que estão fazendo, e esse treinamento global para a juventude é muito importante. Vocês chamam de treinamento climático para a juventude? É muito importante, pois a juventude representa quase metade da população mundial, e vocês têm uma influência, uma habilidade para nos colocar no caminho certo. Eu também sou o presidente da Business School de Oxford, né, a Escola de Administração de Empresas de Oxford, e então eu ajudo alunos em Oxford, e elaborando um projeto para 78 países, e o fato de vocês estarem aqui nesse treinamento é muito importante, caso queiram atuar nesse campo climático. Eu decidi, depois de 10 anos trabalhando na Unilever, eu percebi que eu poderia ter mais influência trabalhando com uma autoridade moral e não somente informal. E os negócios existem para criar soluções e não problemas. Então, eu comecei a escrever um livro chamado Net Positive, e que mostrava como é possível ter uma outra lógica em relação aos negócios, mudando de paradigma, pensando como poderíamos mudar a educação, trabalhando com coletivos industriais, e toda a energia atualmente se dirige no direcionamento de cadeias de produção, mudando
paradigmas de cadeia de produção. E também fica claro para nós que as questões ainda existem e acontecem mais rapidamente do que as soluções. Então, o objetivo é não somente reduzir essa lacuna, mas também começar a trabalhar nesse território que seja positivo, no sentido de emissões de carbono zero. E quando, às vezes, abrimos o jornal e vemos a televisão, vemos que, literalmente, vemos que os seres humanos estão decidindo que futuro o nosso planeta vai ter, e vemos atualmente o incêndio que está acontecendo no momento. Então, eu tenho muitos parceiros no setor privado, olhamos no setor alimentar, turístico, e vamos também à cadeia de valor, trazendo diretores de empresas juntos numa mesa, olhando a cadeia de valor, e isso nos permite acelerar certas iniciativas que poderiam estar emperradas. Então, por isso, é preciso ter liderança. Então, passamos muito tempo fazendo coaching com esses grandes empresários e presidentes de empresas, trabalhando em iniciativas de conscientização e liderança, e, enfim, também precisamos de fundos financeiros. Então, eu gasto muito tempo no setor privado, em instituições multilaterais, para assegurar que conseguimos direcionar os fundos financeiros onde esses recursos são necessários. Então, o setor privado, liderança e dinheiro são o meu foco principal. E minha esposa e eu, nós também trabalhamos também com outras iniciativas como o Kilimanjaro Trust, e estamos expandindo, e isso me ajuda a ficar enraizado e sempre trabalhando em favor da dignidade e do respeito por todas as pessoas do mundo. E a minha esposa também dirige uma fundação maravilhosa chamada Reboot the Future. E então estamos trabalhando no sentido de fazer com que as pessoas façam essa mudança de paradigma, façam essa mudança de comportamento, de mentalidade, no sentido de mitigar essas mudanças culturais, climáticas. E uma coisa que vai nos ajudar a combater a mudança climática é justamente esse tipo de iniciativa. Então, é isso, usando a Unilever também, como seu tamanho, sua escala, como sendo uma das maiores empresas do mundo, para mostrar que os negócios podem ter uma outra cara, eles podem ter, sim, uma pegada ambiental. Muito obrigado, eu acabei de perceber o seu broche, muito legal. E, então, o que você está olhando agora? O que você está vislumbrando para o futuro? Nós estamos trabalhando na parte da agricultura também, e 1/3 desse trabalho com animais. Então, as áreas principais têm a ver com agricultura regenerativa, e não é fácil, mas temos 30 pessoas do sistema alimentar do Reino Unido nos unindo para ver como poderemos mudar as políticas ligadas aos alimentos no Reino Unido de uma maneira mais acelerada. Então, precisamos de um planejamento num nível nacional, e é por isso que nós criamos a Aliança de Alimentos e Uso da Terra, e para poder eliminar essa lacuna que existe entre o que o governo diz e o que de fato é implementado. E a coisa maravilhosa com os alimentos é que coloca as pessoas no âmago do projeto e, francamente, tem um melhor retorno de investimento. Então, os efeitos são rápidos, existe um retorno de investimento altíssimo, e isso faz com que a gente possa restaurar 30% e proteger 30% das terras, oceanos e florestas. Então, as pessoas estão crescentemente mais assim conscientes da situação, e
Daí a importância de restaurar a biodiversidade e mudar os nossos sistemas alimentares. E é por isso que é preciso colocar tudo isso na prática. Minha próxima pergunta é sobre a COP. Eu estava interessado em saber a sua visão sobre a COP, as suas mudanças através dos anos. E o que você acha sobre a COP que vai acontecer em breve? O que nós podemos esperar da próxima COP? Uau, é muita pergunta numa só, mas eu vou tentar ser sucinto. Então, estou envolvido nas COPs nos últimos 15 anos, eu estive no Rio, em Rio mais 20, quando decidimos desenvolver os objetivos sustentáveis de desenvolvimento. Eu também fui consultor da COP com o governo, e é um momento onde é um processo liderado pela ONU, e em 92, na Eco 92, quando as Nações Unidas reconheceram que a mudança climática era algo muito séria, enfim, conseguimos alcançar o protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, e depois de 30 anos de COP, estamos tentando fazer com que a mudança climática esteja sob controle. E tentando, eu acho que o objetivo principal é desacelerar o aumento das temperaturas globais, diminuir as emissões, e precisamos de um declínio de 45% dessas emissões. Estamos bem longe desse alvo e precisamos, talvez, ser mais eficientes, E as pessoas estão descobrindo que o problema é exponencial. E quando eu tinha 6 anos, Rachel Carlton escreveu um livro chamado A Primavera Silenciosa, que falava sobre a maneira que estávamos fazendo as coisas naquela época. Então, e eu creio que isso foi um marco. E nos anos 70, tínhamos 20 milhões de pessoas nas ruas protestando e falando que precisávamos tomar ação, e mudar essa questão da mudança climática. Depois teve o James Hansen, aclamado cientista da época, e naquela época já defendíamos a hipótese de que realmente a mudança climática era um problema muito sério e uma ameaça enorme para a nossa sociedade. E o que é muito importante de notar é que nós precisamos mostrar que as ações atualmente elas fazem sentido, elas fazem a diferença. Então, é muito importante trabalhar no processo político. Nós também criamos a parceria de Marrakech para a ação climática global, e foi a primeira vez que juntamos a indústria com outros parceiros e atores-chave. E quando tivemos os acordos da COP21 em Paris, e no Peru tivemos um líder que fez um trabalho maravilhoso, o senhor Pillar, e também foi criado o Nigel Topping e pessoas maravilhosas que trabalharam a parte de negócios, governos nacionais também, sociedade civil, todo mundo junto, tem se comprometido para mostrar que é possível, sim, e é uma oportunidade econômica do nosso século. E eu creio que essas atividades, infelizmente, estão chegando num ponto onde falta um pouco de consciência, eu acho. E essa COP é muito importante, é a primeira vez, na época de Paris, por exemplo, concordamos que a cada 5 anos iríamos ver onde estavam os resultados, quanto tínhamos crescido e tudo mais. E entre 2015 e 2030, tínhamos falado que íamos erradicar a pobreza, mas estamos bem longe do alvo, mas é bom saber onde estamos para podermos acelerar os esforços.
E a mensagens para a COP, na próxima COP, eu sempre escrevo uma carta que é colocada no ar antes da COP. E eu acho que é muito bom, as pessoas acham que a COP vai resolver as coisas, e então eu acho que é bom publicar essa carta antes da COP para amenizar essas falsas expectativas. Então, talvez estamos chegando a 1,2 de aumento de graus Celsius na temperatura global, mas é preciso retroceder em termos de temperatura, baixar a temperatura. E vimos isso acontecendo no caso do Brasil, na Arábia Saudita, Austrália, antes de haverem mudanças de governo, e é muito importante de colocarmos a barra mais alta. A segunda coisa que essa COP precisa alcançar é a questão da confiança. E como vimos na guerra da Ucrânia, descobrimos que existe uma falta de confiança crescente entre diferentes partes do mundo, diferentes países, e acaba atrapalhando a resolução dessas questões globais. Então, vamos conseguir ter os fundos para ajudar esses mercados, vamos conseguir compartilhar essas inovações e tecnologias amplamente, providenciando financiamento para esses mercados. Então, como vamos fazer para que essas pessoas e essas empresas possam investir num futuro mais verde? Finalmente, é preciso criar uma COP onde vamos mobilizar e fazer um escalonamento da comunidade, do setor privado, fazer um upscaling. Então, como vocês... Muitas pessoas ficaram um pouco... É um assunto controverso, tem muita gente conversando sobre quem vai ser o novo presidente da próxima COP, mas também não podemos esperar. Nós todos precisamos estar lá em peso para assegurar que esses objetivos serão alcançados. Eles falam sobre acelerar a transição energética, acelerar a rapidez. Ele não fala sobre quanto, mas ele fala que é preciso acelerar. Ele também fala sobre a transformação de finanças climáticas, criando novos quadros para esses mercados emergentes. E ele também fala sobre colocar a vida das pessoas no centro da questão, e eu concordo com ele. E também queremos que essa COP seja uma COP mais inclusiva, e isso inclui os jovens. Então, as intenções parecem ser boas, precisamos dar o benefício da dúvida. Então, eu estarei lá, eu sei que muitos de vocês também estarão lá, e certamente precisamos trabalhar no sentido de ver todas as possibilidades para termos os melhores resultados. No pior dos casos, se o resultado for insuficiente e ele não lida com os desafios verdadeiros e que não tem comprometimento para diminuir o consumo de metano e de carvão, talvez seja necessário que percebamos que o nosso sistema está tão falho que chegou ao ponto de que é preciso que outras pessoas tomem a frente para forçar os nossos políticos a terem atitudes e comportamentos mais responsáveis. Então, é uma COP que vai ser uma COP que vai nos ajudar a ficar no caminho certo, ou vai ser uma COP que vai fazer com que a gente realmente force os nossos políticos a agir de maneira diferente. Muito obrigado. Gostaria de avisar que a nossa sessão está sendo gravada. E por que razão você acha que é importante que os atores da COP deveriam estar presentes?
Sabe, eu sempre falo que nestes objetivos de desenvolvimento sustentável são necessários para os negócios e os negócios são necessários para esses objetivos. As empresas não podem ser bem-sucedidos numa sociedade que está falhando. Então, é do interesse das empresas fazer algo em relação a isso, porque isso afeta os modelos de negócio. E todas as empresas conseguem ver isso enquanto estamos falando aqui. E as empresas fazem parte da questão. Muitas das emissões são geradas pelas empresas e companhias, mas, no geral, eu acho que tem uma coalizão maior de empresas que vão querer assumir essa responsabilidade. As empresas e a parte financeira das empresas, tem a tecnologia, tem os recursos, e, francamente, como nós vimos, tem toda a conversão para veículos elétricos com energia solar, energia eólica, tem muitas outras áreas que vão ter pontos de inflexão que não vão acontecer se as empresas não tiverem por trás para escalar e aumentar a velocidade. Infelizmente, as empresas não podem fazer tudo sozinhas. E claro, elas não têm tanto crédito ainda nesse ponto da história, mas elas não vão poder fazer tudo sozinhas. E para as mudanças serem implementadas na escala e velocidade que precisam, vamos precisar ter vários frameworks feitos em conjunto com os nossos políticos para ir na direção que a gente quer. Então, as empresas precisam estar lá para garantir que os políticos tenham as ambições corretas, para garantir que a gente tenha os modelos de trabalho corretos vigentes. E as empresas estão se organizando. A gente tem uma coalizão de empresas que inclui as maiores empresas do mundo. A gente também tem o Pacto Global da ONU e temos várias outras organizações com empresas. A gente criou iniciativas onde as empresas se reúnem, como, por exemplo, a gente tem a iniciativa Alvo Baseado em Ciência, que já chegou em mais de 5.000 empresas que já assinaram, que tem um valor de 30 trilhões de dólares. Esse é um grande valor, é um grande compromisso das empresas. E então as empresas estão participando em escala, se é que isso faz sentido. E agora na nossa corrida ao zero, a gente tem muitos membros se reunindo. Então, graças à reunião que aconteceu no Peru, a gente vai ter a trilha paralela, the parallel track. Sem as pessoas, a gente não vai conseguir ter um nível mais alto, mas a gente também tem que responsabilizar as pessoas em um nível mais alto de moralidade conforme as negociações avançam. Se as empresas que decidirem não participar ativamente, eu iria argumentar que nesse momento crucial para a humanidade, isso é o mesmo que se tornar cúmplice do crime que são as mudanças climáticas. E isso é é o maior crime que já foi cometido. E esse é o momento. E de todas as maneiras é possível solucionar e a gente pode descobrir que o custo de agir e de fazer algo significativo a respeito é cada vez menor em relação ao custo que nós teremos se a gente não agir. Bom, muito obrigada. Eu acho que a gente já está vendo aqui muitas perguntas. Eu acho que as pessoas jovens estão muito interessadas no assunto. Bom, pulando aqui para um assunto específico da nossa plateia de hoje, a pergunta seria é, como é que a gente pode se conectar com o setor privado na COP? Eu acho que isso a gente vai dar uma atenção maior. E eu também queria fazer um lembrete para mim e para todos os palestrantes, é que a gente fale um pouco mais devagar, porque a plateia já sabe que a gente está tendo uma tradução ao vivo em várias línguas, então a gente pode ajudar um pouco os nossos intérpretes falando um pouco mais devagar. Sim, eu já estou falando mais devagar do que eu falo normalmente, mas porque eu sei que a gente tem um tempo curto hoje. Mas sobre a sua pergunta, é como falar com o setor privado na COP? Isso. Bom, o papel da juventude, eu acho que vai muito além da COP. Eu também acho que é justo
que a gente necessita pressão de muitas pessoas, não só da juventude. A gente tem uma maior conscientização e a juventude precisa não só ser incluída, mas ser ouvida. De fato, no dia 8 de dezembro tem um dia de educação para a juventude que vai ser um dia inteiro. E é a primeira vez que a gente vai fazer um encontro com esse tópico. Esse é todo um grupo que foi criado e que é governado, que é controlado, é dirigido pela própria juventude. A gente tem o Climate Champions Youth Fellow Program, e eu já encontrei muitos deles nos últimos anos, e eles são pessoas incríveis. Mas agora a gente já tem uma massa crítica maior. Esse grupo também garante que tem a ver com a COP, que é estar onde as atividades acontecem. Então, eu estou muito empolgado por estar lá e eu realmente vou dar muita importância e muita voz para a juventude que vai estar lá. Então, o que que você pode fazer e como pode ser mais efetivo em relação ao setor privado? Eu acho que a primeira coisa é ser um ativista. Nós precisamos ser ativistas, a gente tem que estar lá, a gente tem que participar das manifestações em todo o mundo. Em segundo lugar, a gente precisa alavancar nossa força econômica, porque tem muita riqueza que está sendo transferida para a sua geração nos próximos 10 anos. Vocês já são uma das maiores forças que gastam e vão continuar sendo. E outra questão para os milênios é que vocês podem boicotar empresas, ou vocês podem escolher comprar de empresas que estão fazendo as coisas certas. Uma pesquisa em uma das minhas fundações, com milhares de jovens, a gente descobriu que cada vez mais eles só querem entrar em companhias que tenham valores alinhados aos deles. E mais importante que isso, eles querem garantir que não haja uma lacuna entre o que as companhias falam e o que elas fazem. Mas a gente sabe que essa lacuna ainda é muito grande. Mas, se eles não querem entrar nessas empresas, 50% deles dizem que poderiam sair de uma companhia que não esteja agindo da maneira correta. E esse movimento tem se tornado uma força incrível. Mesmo no setor privado, elas vão falar dessa necessidade. Se você deixar claro que você precisa atrair talentos e que você quer ser uma empresa que tem uma boa responsabilidade global, mas as pessoas não entram na sua empresa ou não saem, isso é uma força incrível. E isso tem muita força criativa também. Muitas das novas empresas, as novas startups, as empresas que estão envolvidas são dirigidas por jovens. E talvez essas ideias possam ser escaláveis, e eu acho que essa inovação que me traz a confiança de que a gente vai atingir nossos objetivos. E eu não hesitaria em apontar que vocês são agora mesmo uma força positiva muito grande. A gente viu nas eleições anteriores nos Estados Unidos. Eu acho que também a gente teve a questão do Brexit, que muitas pessoas não participaram, e eu acho que foi uma tragédia na história. E é tão importante. As eleições no Brasil ou as eleições na Austrália, a gente viu, a gente criou um novo momento em relação à agenda climática. E isso aconteceu por causa do ativismo jovem que estava participando. Então, eu acho que a gente precisa participar para construir juntos. Acho que não existe outra escolha, mas também no lado político, a gente precisa responsabilizar mais os políticos. Então, eu não consigo pensar numa força constituinte mais importante do que ter todos vocês ouvindo e participando. Muito obrigada, Paul. Eu acho que agora é a hora para a gente dar espaço para a plateia. Eu já estou vendo tantas perguntas. Eu só vou ler todas elas aqui, se for ok. E eu também já compartilhei o código para vocês entrarem no Mente e conseguirem colocar suas perguntas lá. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para responder todas elas, mas acho que seria legal ouvir o que você tem a dizer a respeito. Então, a gente tem uma pergunta. A pergunta mais votada é: como é que a gente pode perceber as práticas de greenwashing de práticas legítimas? Bom, o greenwashing é uma questão, mas também tem o contrário, porque a gente ficar atacando as iniciativas verdes também é um problema, porque as empresas acabam querendo não se comprometer. Eu acabo dando exemplo de correr maratonas. Eu corria maratonas, agora eu parei. Mas quando eu comecei a correr, eu tinha que falar para as pessoas que eu ia correr.
E as pessoas diziam para mim, não, você nunca vai completar uma maratona, você nunca correu uma. E eu dizia para meus amigos, não, eu vou correr. E aí eu vou correr com você. E meu amigo dizia, não, você nunca correu comigo. E aí eu dizia assim, não, eu vou correr por 4 horas, porque é por uma boa causa. E as pessoas diziam assim, não, você está só querendo se aparecer, porque ninguém consegue correr 4 horas na primeira maratona. E depois de meses de treinamento, quando eu consegui correr e completar em 3 horas e 45 minutos, aí que as pessoas disseram, nossa, ele estava falando a verdade, sabe? E eu acho que com as empresas é parecido. A gente precisa fazer compromissos com o que a gente quer fazer e com as pessoas com quem a gente quer trabalhar. E esses compromissos têm que ser genuínos, eles têm que estar alinhados à ciência. Muitas empresas ou não se comprometem ou diminuem a sua ambição. Então, vamos dar às empresas um- uma pausa para eles. Vamos esperar eles fazerem seus compromissos genuínos em primeiro lugar. Depois você pede para que as empresas deem marcos definidos. Porque não adianta fazer um compromisso para 2050. Muitos de nós nem vamos chegar lá. Vamos ver o que vamos fazer em 2030. Eles estão indo nessa direção, eles estão falando quais são os problemas que querem resolver. Mas, se tiver empresas que estejam jogando esse jogo e que sejam sérias, certo? Em primeiro lugar, essas as empresas que não participarem vão se colocar em perigo. Elas têm CEOs irresponsáveis de terem uma posição com essa responsabilidade agindo dessa maneira. E em terceiro, vocês podem ver no meu Twitter e no meu LinkedIn, eu já decidi há muito tempo chamar a atenção dessas empresas. Eu já tive em situações com CEOs e diretores e que, de repente, tu está numa conversa de corredor e eles falam, ah, eu nem me importo com diversidade e inclusão. E depois eles saem e tem algum papel e eles dizem assim, não, essa empresa tem as maiores plantas e unidades que incluem diversidade, sabe? Então, por que que você me falou uma coisa em particular e depois você age de outra maneira? Por que você não delega para as pessoas que vão realmente fazer algo na sua empresa? Tem alguns CEOs que realmente não se importam com mudanças climáticas. Eu sei disso. Mas eu sempre falo para eles que você não se importar e não fizer compromissos, você não se importa que eu fale sobre você estar fazendo isso, certo? Porque se você tem a coragem para falar o que quer fazer, você tem que ter a coragem para falar o que não quer fazer. Se você acha que as pessoas vão parar de comprar seus produtos, sabe? Então, eu acho que a gente tem que responsabilizar as empresas e dar espaço para as empresas que já estão agindo e também ser mais duro com as empresas que não se preocupam com o futuro da humanidade. A gente precisa se mover também mais rapidamente para pressionar os governos a criarem novos marcos legais para o trabalho. Há um tempo atrás, eu estava vendo a lei de restauração da natureza na Europa, e a gente falou com muitos dos governos e com membros do parlamento para votarem a favor da lei, e ela passou por um pouco. Mas seria uma catástrofe se não tivesse passado. Mas foi a voz de pessoas como nós e outras pessoas que possibilitaram isso. Então, lutem por uma legislação. A gente também viu nessa semana nos jornais que o primeiro-ministro do Reino Unido, as suas palavras e ações não estão em acordo. Ele falou que se as pessoas tivessem que pagar mais, seria difícil de fazer ações climáticas. Só que eles não estão entendendo que se a gente não fizer essas ações, as pessoas vão acabar sofrendo muito mais. Muitas pessoas estão até perdendo as suas vidas com tudo que está acontecendo na Europa, por enquanto, por exemplo, com as inundações, com a seca. E muitas pessoas dizem que não querem também mudar as coisas porque o status atual é positivo para eles, ou esses políticos não têm a coragem de explicar para os eleitores. Mas, enfim, a gente não pode aumentar o débito para as gerações futuras. E sim, se a gente agir agora, o resultado vai ser maravilhoso. E se a gente não agir agora, o custo vai ser muito pior. Então, a gente precisa descarbonizar os nossos modelos de negócio agora, enquanto dá tempo. E se a gente fizer isso num período de 10 anos, a gente pode ter 300% de retorno sobre o investimento. Eu acredito que na maioria dos problemas que temos no mundo, as empresas vão conseguir fazer esse trade-off.
E eu acho que, de todas as maneiras, a gente tem que tentar acelerar a velocidade. Desculpa por ser tão direto, mas é que eu acho que a gente já está nesse ponto da história em que precisamos fazer algo. Muito obrigada por esse discurso tão apaixonado. Eu acho que a gente não vai ter mais tempo para fazer todas as perguntas, são mais de 40 perguntas agora, e muitas foram votadas aqui. Seria muito interessante se você continuasse, mas eu acho que vai ficar para a próxima. Por enquanto, eu queria agradecer pela sua participação e eu desejo que você aproveite o resto da sessão e que a gente consiga se ver na COP. Claro, claro. E se eu puder ajudar em qualquer coisa, não hesitem em me pedir. Eu estou lá também para garantir que a presença de vocês seja bem-sucedida. Se vocês tiverem essas perguntas, vocês podem me mandar para eu dar uma olhada nelas e respondê-las. E segundo, eu se eu der as respostas, vocês podem colocar no site ou em algum lugar para todas as pessoas que estiverem interessadas em ver meu ponto de vista sobre elas. Ah, ótimo, porque tem muitas perguntas que têm a ver com as suas contribuições. Eu acho que as pessoas estariam muito interessadas em saber mais. Então, muito obrigado, obrigado por estar com a gente de novo. Eu que agradeço. Bom, agora vamos seguir em frente. Opa, desculpa, eu esqueci de compartilhar esse QR Code que vai ajudar vocês a entrarem na newsletter se tornando net positive e que fala, entre outras coisas, também sobre juventude e engajamento. Então, sigam esse link se estiverem interessados. Antes de avançar, eu gostaria de lembrar a todos os participantes do curso, que o formulário de participação não vai ser compartilhado. Ele, por aqui, ele vai chegar por e-mail mais tarde, então não se preocupem com isso por enquanto. Muitas das perguntas que eu consigo ver no Menti estão insistindo em como é que a gente pode resolver o paradoxo entre as ambições verdes e o que a gente pensa que é a base fundamental do problema. Como é que a gente pode responsabilizar as empresas? E eu acredito que a nossa próxima palestrante vai poder trazer alguns insights sobre isso e ela vai poder mostrar o trabalho incrível que ela está falando sobre essas ambições com evidências reais e mostrando o que as pessoas estão fazendo. Então eu vou chamar o Juan Pablo para apresentar nossa próxima palestrante. Obrigado, Gaia. Me permita apresentar nossa próxima especialista palestrante de hoje. É um prazer a gente ter aqui a Camila Hislop com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu comprometimento. Ela é a líder de dados do Net Zero Tracker, onde coordena uma equipe heróica de voluntários para manter o banco de dados do monitor em forma e atualizado. Ela também está fazendo um doutorado em filosofia sobre como as compensações de carbono se encaixam no projeto Net Zero. Para essas funções, Camila traz uma ampla experiência em direito, um conhecimento crescente de ecologia e um interesse especial em como os projetos de compensação de carbono e emissões zero em geral afetam as pessoas e os ecossistemas do sul global. A Camila é bacharel e licenciada em Direito pela Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, e tem um mestrado em Direito pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, e um mestrado em Mudança e Gestão Ambiental na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, obrigada por me ter aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se meu computador está funcionando. Acho que está aqui, espero que vocês consigam ver. Eu sou a Camila, eu sou a líder do monitor de emissões zero, o Net Zero Tracker. Estou muito feliz de estar aqui e falar sobre o nosso monitor. Ele é um projeto que faz o que ele diz, a gente monitora os compromissos de emissões zero. E a gente tem vários parceiros em todo o mundo. Eu estou atuando em instituições acadêmicas ligadas a emissões zeros, é um ótimo lugar. E eu também trabalho com o trabalho dos voluntários,
que é ótimo, que reúne as melhores pessoas do mundo inteiro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como é que a gente pensa em relação aos nossos objetivos de emissões zero e vou trazer os dados que saíram em junho. Eu sei que eu estou falando muito rápido, eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar agora. Excelente. Bom, conforme a gente avança, acho que vocês já sabem, mas eu só gostaria de falar um pouco sobre o cenário de por que esse monitor de emissões zero existe. Eu estou falando de Johannesburgo, na África do Sul. Eu não moro mais aqui, mas agora estou aqui por um tempinho. E aqui são as listas de aquecimento de 1881 até 2022. Isso mostra o aquecimento global que está acontecendo. Isso acontece no mundo inteiro, mas é mais forte no sul global. Então a gente precisa fazer algo e fazer algo rápido. Então, vocês já sabem, mas só gostaria de confirmar que o jeito como as pessoas estão pensando sobre a mitigação global é sobre as emissões zero, que acaba gerando mesmo a quantidade de dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa na atmosfera que a gente já emite hoje. Mas aqui em 2015, em Paris, teve uma um surto de compromissos de emissões zero em toda a economia global. Então, a gente está tentando monitorar todas essas emissões. A gente está olhando para vários países do mundo, olhando para as maiores regiões, as maiores cidades e as maiores empresas com ações abertas em bolsa do mundo. A gente está tentando entender quem é que tem metas de emissão zero, quem não tem, e se eles têm esses objetivos, o quanto eles são robustos, porque, primeiro, a gente precisa entender quem são os atores que não têm objetivos, mas a gente também tem que ver se os objetivos que já estão aí, se eles são bons para nos ajudar a chegar a emissões zero até 2050. E aqui só para falar um pouco sobre o que o monitor tenta fazer, aqui antes de eu falar o que é uma meta crível de emissões zero, primeiro eu quero falar que a gente tenta ver como é que esses objetivos atuais são. A gente quer criar também pressão, pressão de pares, para falar que a gente está falando sobre algo factível. E eu acho que a gente também tem a H&M, que é aquela companhia de moda sueca. Elas falaram comigo e não gostaram da maneira como a gente estava representando a questão da compensação de carbono, mas os voluntários deram uma olhada, mas a gente não achou nada sobre compensação de carbono no site deles. E eles acabaram pedindo desculpas e fizeram um upload dos planos deles no site deles. Então, o que a gente está tentando é criar um diálogo com as empresas para que elas sejam o mais transparentes possíveis em relação ao que querem fazer. Então, a gente está tentando fazer esse diálogo e eu acho que isso é muito legal. E a gente também reconhece que às vezes é difícil para ver como está seu país, sua região, sua cidade ou a sua empresa. E a gente quer garantir que haja uma clareza sobre o que está sendo feito e sobre as melhores maneiras de fazer. Então, vamos olhar aqui para esse mapa. Ele é maravilhoso. A gente acabou de fazer um relatório. A gente recém fez o nosso relatório. E eu sei que vocês já sabem muito bem que as emissões zero nos ajudam a criar uma convergência de padrões na direção do net zero. Então a gente tem que pensar como é que a gente consegue ter boas metas, e eu já vou falar sobre isso em breve, mas é algo que a gente se preocupa muito aqui no Monitor. E por fim, a gente também quer fazer parte de um ecossistema mais amplo de pessoas que trabalham com a questão. Então a gente trabalha com outras pessoas no espaço, pessoas que estão fazendo coisas boas, que estão cuidando das leis climáticas em todo o mundo. Tem muitos grupos tratando de políticas públicas, seria interessante vocês acompanharem também. E aqui a gente tem também um botão de download. Então, por favor, usem isso. Responsabilizem as pessoas, porque a gente tem muitos dados,
muitas pessoas usem nossos dados, e eu adoraria que vocês usassem nossos dados também. Então, aqui a gente tem vários dados personalizados que vocês podem ver como que o seu país específico está indo. Aqui, se vocês quiserem olhar como as empresas africanas estão agindo, vocês também conseguem ver isso também. Então, por favor, usem o quanto quiserem, enlouqueçam, responsabilizem as pessoas a partir desses dados. Mas deixa eu falar aqui em relação se as emissões, a meta de emissões zero é algo bom ou não. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é sobre as metas. Então, em 2030, a gente tem metas para 2030 e metas para 2050. E aí a gente vai ver onde que está esse objetivo. E isso significa o quê? Que é só o CEO que está falando que vai ter emissões zero até 2050 ou está no relatório anual da empresa? Isso é muito importante, porque se não está no relatório anual, se estiver no relatório anual, isso vai acabar se desdobrando nas ações de toda a empresa e pode entrar na cultura da empresa, ou da prefeitura, ou do que for. Outra parte que a gente está olhando é a cobertura. Às vezes, nem sempre, mas muitas vezes, as metas de emissões zero não cobrem todos os gases de efeito estufa que acontecem no seu país, na sua empresa, na sua cidade. Às vezes, eles acabam tendo só uma meta de carbono neutro e a gente dá uma olhada para ver se eles não estão excluindo algum tipo de emissão e às vezes eles excluem outros escopos. Às vezes eles dizem a gente só vai ter emissão zero no nosso uso de eletricidade. Ou então eles dizem para algumas partes da empresa a gente vai cuidar dessa pegada, talvez só na sede, ou talvez só em alguns países. Às vezes eles dizem isso. E aqui é uma maneira muito boa de ver se essa meta de emissões zero é séria ou não. A terceira parte que a gente usa para avaliar se é robusto ou não é ver se tem um plano, se tem um plano para chegar até 2030. Porque às vezes eles dizem, queremos chegar lá, mas eles têm que ter um plano dizendo como é que eles vão chegar lá. E com isso a gente consegue ver se o compromisso é genuíno. A gente também tem bastante interesse em equidade. Isso é muito importante, particularmente para a perspectiva de governança. Quando a gente pensa em governança, a gente realmente presta atenção se as grandes economias do mundo estão fazendo a parte que lhe é devida. Então, a gente reconhece que eles têm uma parte muito importante a fazer, tem muitas legislações que podem acontecer e, e a gente leva tudo isso em consideração para a parte de equidade, a parte de cada um. E outra parte muito importante é a responsabilização, é ver se o primeiro-ministro ou se o CEO da empresa vai ser responsável por chegar até uma parte da meta. E será que eles vão estar bem comprometidos pessoalmente com isso? E não tem uma maneira fácil de verificar isso. Às vezes vai estar em alguns documentos que as pessoas divulgam, às vezes a gente tem que analisar o conselho da empresa, talvez algo vinculado à remuneração, ao salário, ou ao bônus, dependendo de como são as metas de sustentabilidade. Então, acho que essa é uma maneira boa de ver se é robusto ou não. E a última parte que eu quero ver, que tem a ver com a compensação de carbono e as emissões zero, é pegar o dióxido de carbono captado da atmosfera, junto com os outros gases de efeito estufa, e a gente está interessado em ver se essa aliança pela compensação está acontecendo. Às vezes, a gente vê empresas que são carbono neutro, mas isso geralmente significa que eles estão compensando as suas emissões, mas não necessariamente eles diminuíram as emissões. Então,
Às vezes eles não querem diminuir, eles só estão compensando. Como vocês devem saber, as duas estratégias são muito importantes para chegar às emissões zero. Vamos continuar com a parte de perguntas. Depois temos uma pergunta que foi votada. Tem alguma maneira de integrar alvos de carbono zero? E como fazer isso e conectar, por exemplo, o impacto, por exemplo, no Golfo, por exemplo? Ótima pergunta. Um dos parceiros que nós temos nesse rastreador de carbono zero, eles fazem um trabalho muito bom com alvos nacionais, fazendo com que esses alvos se encaixem nessa trajetória de 1,5 graus Celsius. Então, é um pouco mais difícil, às vezes temos algumas incertezas sobre onde vamos encontrar pontos difíceis, e apesar de que estamos em perigo de alcançar certos alvos, então é algo muito importante, é uma ótima ideia, mas eu não tenho certeza se alguém já fez isso ou não. Muito obrigado. Desculpa, eu estava olhando aqui e eu gostaria de... Vai ter mais fácil ser mais fácil para eu ter acesso às perguntas agora. A outra pergunta que foi bem votada, Camila, e teve muitas perguntas feitas aqui para você, Camila. Só um momento que eu estou dando uma olhada aqui na pergunta mais votada. Alguém perguntou como poderíamos responsabilizar empresas mais influentes, como, por exemplo, a indústria do petróleo, né, de óleo e de gás. Indústria de óleo e gás tem alvos de carbono zero, e outros setores não têm. Então, não tenho certeza por que isso acontece, se é porque eles acabam vivenciando mais pressão, que precisam veicular uma imagem mais positiva, mas realmente é preciso responsabilizá-las. Um exemplo excelente é o Royal Dutch Shell nos Países Baixos, e existe um kit de ferramentas que pode ser utilizado. Eles são o alvo nas mídias sociais, fazemos uma campanha,
e também temos também outras empresas que na nossa campanha e que são nossos alvos também. É sempre difícil ver se existe de fato um engajamento da parte das empresas. Então, se a gente vai acreditar nessas empresas de óleo e gás, bem, aí é outra história, mas é algo que precisamos pensar. Mas eu vou parar por aqui. Obrigada, Camila. Provavelmente vamos anunciar a conclusão. Temos uma pausa de 5 minutos. Depois disso, vamos continuar com nossos últimos oradores e podem agora ir tomar um café, uma água, etc. Tá bom? Já voltamos em 5 minutos. Obrigada.
mobile gamers for environmental and social good. Antes da Victoria falar sobre o seu projeto do Sunkery Studios, vamos ver aqui, vamos passar um vídeo. As mudanças climáticas estão afetando tudo e as soluções estão nas nossas mãos. E se a gente pudesse se mobilizar? Temos bilhões de pessoas envolvidas para assegurar que o seu futuro possa salvar os biomas e salvar as espécies. E para poder alavancar esse financiamento, nós precisamos salvar o nosso planeta. Vamos adotar essas iniciativas de restauração ambiental e reparar os ecossistemas. Fazer com que as espécies pertencentes possam voltar aos seus habitats naturais. Através de sponsors. Você tem um impacto direto. No sentido de diminuir a poluição, financiar o que é possível. Explorar, aprender, reimaginar. Proteger. Nós emprestamos o planeta das crianças. O planeta é delas. 2,2 bilhões de audiência. 120 bilhões de horas jogadas por semana. Por ano. Imagina o que nós podemos fazer. That was wonderful. Can you hear me okay? Isso foi maravilhoso. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Olá, Vitória. É um prazer estar contigo hoje. Agora eu consigo te ver. Aquele vídeo foi maravilhoso. Eu vou passar a palavra para você para falar um pouco mais sobre esse projeto. Obrigada. Muito obrigada por me convidar aqui, e é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os pontos-chave, e os oradores anteriores mencionaram a questão de mudança no sistema educacional, no que é ensinado, e é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós acreditamos que realmente podemos alcançar e aumentar o 3,7 bilhões de jogadores virtuais para mudar esse sistema. E tudo começa através da educação. As pessoas precisam saber o que é possível fazer, qual que é o caminho para envolver as pessoas e para criar uma estratégia de ação.
Nós fizemos um lançamento mundial e começamos com a parte dos oceanos, pois nos conecta e é uma parte tão grande da nossa questão climática e nos salvando, né, da questão de mudança climática. Temos muito a fazer. E Catoa, a essência de Catoa é ensinar as pessoas o que elas podem fazer, desenvolver soluções, ajudando as pessoas a juntarem os pontinhos no sentido de saber o que elas podem fazer no seu próprio quintal. Então, eu vou parar por aqui, mas eu vou estar feliz de responder perguntas. Muito obrigada. Vamos juntar as perguntas e, se você estiver aberta a responder algumas perguntas, enquanto isso, vai ser muito útil que todos baixem o jogo e comece a jogar esse jogo, e vamos enviar o link no chat. Muito obrigada. Existem específicas sobre como fazer o download do jogo? Vai no Google Play ou na loja da Apple ou do Google Play e procure o jogo. Outras pessoas já falaram também que é um jogo que fala de empoderamento da juventude, mudando os nossos hábitos, mudando o que nós consumimos, e a partir do momento que a gente baixa o jogo, a gente ajuda os jovens a vislumbrarem uma solução. O que nós podemos fazer? Então, é possível, sabe? Muito obrigada. Eu acho que é muito bom ouvir essa mensagem tão positiva. E eu acho que a questão de mudança, ações de mitigação de mudança climática não precisam ser sempre numa mesma direção, podem ser diferentes. Então, muito obrigada por compartilhar e por criar esse projeto maravilhoso. Muito obrigada. Se tiverem perguntas, entrem em contato, estamos aqui, vai ser um prazer respondê-lo. Sim, seria interessante, as pessoas estão querendo saber como é que o jogo já está impactando as sociedades, o meio ambiente, e as pessoas estão também querendo o endereço URL para poderem baixar o jogo. Muito obrigada, e eu vou pedir o meu colega para apresentar o próximo orador. Muito obrigada, Gaia. Então, nós agora vamos apresentar nosso último orador para hoje. É um prazer ter Chairman Love. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, obrigada pelo seu tempo, pelo seu compromisso. Ela recentemente se juntou à Natura &Co, a maior corporação, como diretora global de defesa do meio ambiente, cuidando de questões-chave e aprofundando relacionamentos com parceiros comprometidos no engajamento de mudanças sistêmicas. Ela também continua aprendendo e ensinando com os alunos da Universidade de Oxford, na Escola de Administração de Empresas de Oxford, e ela criou a questão de economia circular e um curso executivo sobre o curso de Oxford sobre a parte de ambiental. Ela também trabalhou no B-Lab UK. Então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para Chairman Love. Uau, gostaria de dizer, uau, tudo isso é muito extraordinário. Essa última hora e meia tem sido maravilhosa para mim, pois eu anotei várias coisas sobre tantas contribuições maravilhosas de todos os oradores deste evento, e eu estou também muito impactada pelas perguntas maravilhosas que estamos recebendo. Então, primeiramente, eu gostaria de expressar minha gratidão aos organizadores, a todos vocês por fazerem parte disso. Eu estou muito feliz de estar com vocês e de poder também compartilhar o que eu penso sobre como as empresas podem
se envolver com o processo COP. Vou começar compartilhando uma história, pois como vimos com o Paul, realmente foi quando eu estava trabalhando como presidente do Lab UK, eu fui convidada para participar de um painel Unilever, quando o Paul era justamente o presidente, o CEO da empresa. E eu lembro que perguntaram para nós, naquele painel, sobre o seguinte, perguntaram que, na sustentabilidade, como e quando os empreendedores também deveriam se tornar ativistas. E a razão pela qual eu gostaria de compartilhar essa pergunta é que existe um poder imenso em perguntas bem articuladas e bem pensadas. E todo esse poder de uma pergunta pode mudar a vida das pessoas. E naquele momento, aquela pergunta mudou minha vida. O que quer dizer ser empreendedor? O que quer dizer ser ativista e trabalhar com sustentabilidade? Então, como você mencionou sobre os diferentes cargos, eu já fui empreendedora, eu já fui também ativista, e eu passei muito tempo com movimentos sociais, e agora eu estou numa grande empresa como diretora de advocacy, de defesa. Então, gostaria de fazer essa conexão com aquilo que o Paul compartilhou e também com as perguntas, e eu acho que, às vezes, essa pergunta ativista, às vezes, tem uma carga, tem muitas maneiras de ser ativista e várias definições, e não apenas uma, mas também algumas questões muito interessantes que nós todos podemos fazer, né, dependendo da linha que nós escolhemos. Então, vou passar agora a falar sobre o que eu estou fazendo agora com advocacy. Eu estou trabalhando com isso somente há mais ou menos um ano e tenho passado bastante tempo tentando entender o meu papel numa grande empresa, como uma pessoa que tem as experiências que eu tenho. E o que nós precisamos quando falamos de defesa do meio ambiente? Então, falando com colegas no âmbito dos negócios, porque temos do Brasil, estou ligando também de Londres, onde temos também um escritório da Natura, e temos conversas globais. O que quer dizer essa questão da defesa do meio ambiente? Então, tudo isso tem a ver com 3 coisas fundamentais. E eu vou agora compartilhar a minha apresentação. Isso, vai ser mais fácil eu compartilhar com vocês, tendo a apresentação aqui na minha frente. Então, vamos lá. Primeiro slide. Essa é a foto que tiramos da COP25, que aconteceu em Madrid, em 2019. Quando falamos sobre advocacy, né, sobre defesa do meio ambiente, quando falamos na construção da nossa estratégia, é tentar entender onde vamos nos posicionar como empresa, sobre as coisas que nos importam, mobilizar também, inspirar pessoas a utilizarem o seu poder a favor do bem, e também juntar forças com outros para fazer com que o sistema mude mudanças culturais, mudanças políticas, e tentando também entender o que é essa mudança de sistemas. E quando estamos focando sobre mudança de sistemas, quando falamos de mudanças de políticas e de cultura, e eu vou tentar fazer uma conexão, pois quando falamos de mudanças culturais, é aí que entra a parte da educação, como aprendemos e como entendemos, né, a sociedade e como ela funciona. Então, esses são os 3 componentes da questão da defesa do meio ambiente. E, sim, quando nós pensar como vamos ser uma empresa de emissões zero, eu posso falar um pouco sobre o que estamos fazendo como uma empresa, e ela é uma empresa
que respeita a questão dos direitos humanos, da biodiversidade, circularidade, economia circular, são coisas críticas que trabalhamos no âmago do nosso negócio. E precisamos também considerar que, apesar do trabalho que estamos fazendo no nosso negócio, na nossa empresa, ainda precisamos fazer mais no nível sistêmico. E eu acho que todos os oradores tocaram nesse ponto essencial. Então, sim, somos uma empresa da Natura, mas também que é a favor de emissões zero, mas também precisamos fazer parcerias com outras empresas que são a favor de emissões zero. Então, nós desenvolvemos 5 princípios que alavancam o nosso engajamento e a nossa estratégia. Esses 5 princípios da questão da defesa é ser autêntico, ser claro de onde viemos, onde estamos agora, ser transparentes. Então, a autenticidade é o primeiro pilar. O segundo é a questão que, quando estamos criando iniciativas de defesa do meio ambiente, precisamos ser ambiciosos. E isso sentimos como é importante nos deixar levar por coisas que realmente são necessárias. E outras coisas também é se responsabilizar por essa ambição e assegurar que o que estamos fazendo é ambicioso o suficiente. O terceiro ponto é a questão de como nós inspiramos um desejo, agência, né? Como podemos engajar as pessoas. E temos um pequeno grupo de advocacy, de defesa, que está trabalhando. E, então, como nós podemos ajudá-los a sentir que eles podem também fazer isso? O quarto princípio é a questão do ativismo. Então, tem um tema, e ativismo é sim importante. Uma vez eu falei com um líder muito interessante de um movimento, estávamos tendo uma conversa do que é ser ativista, e ela deu uma ótima descrição. Ser ativista é vendo quais são as linhas, os limites dentro dos quais nos sentimos confortáveis, e chegando nesses limites e indo além desses limites, atravessando aquelas linhas limítrofes. Talvez a minha mente seja diferente da sua e diferente da mente do outro. Então, o importante é movimentar, ir um pouco além, encontrar os lugares onde podemos ir além. E na nossa estratégia de defesa, quer dizer que temos essa discussão com os ativistas e é preciso também trabalhar nessas questões importantes. O último A é a questão de aliança, que nós precisamos trabalhar em aliança, em parceria e colaborando com os outros. Então, com um negócio, precisa de encontrar maneiras de trabalhar juntos, em aliança, e também tem a raiz do movimento de justiça social. Estamos no local privilegiado, e quando temos plataformas nas quais podemos conversar, precisamos pensar em maneiras de criar e fortalecer essas alianças, ter acesso a essas plataformas, estar nesses lugares, e é algo chave da nossa estratégia de defesa, reconhecer onde houve vozes que foram excluídas historicamente, e para que essas vozes sejam ouvidas. E aí, sobre o que é o advocacy e como nós pensamos em mudar as regras do jogo. Agora, sobre o papel das corporações, eu acho, aqui eu fiz uma espécie de lista baseada nas experiências que a gente já teve e que meus colegas já tiveram. E a gente está baseando em 2 principais,
experiências. A minha é no meu papel atual, mas também com o meu papel que eu já tive nas grandes corporações, quando a gente está trabalhando com grupos de empresas grandes, quando a gente foi na COP25 e COP26. A primeira coisa que a gente realmente pode fazer é pedir por ambição. Eu sei que os legisladores ouvem as empresas e a gente precisa usar essa voz para que os elaboradores de políticas públicas saibam que a gente está apoiando a ação climática. Então temos que usar nossa voz. Temos que usar esse espaço para dizer que nós realmente queremos ver mudanças em relação às políticas. Isso é o número 1. Número 2 é demonstrar o que é possível. No nosso negócio, a gente pode compartilhar as histórias do que está funcionando conforme a gente avança na nossa jornada em relação aos produtos, aos processos. Então, a gente pode mostrar e contar as histórias do que está funcionando. Mas outra parte também é mostrar o que está nos desafiando, quais são as questões, onde é que a gente precisa de ajuda para resolver. E isso também trata de um assunto importante que a gente precisa encontrar maneiras de aprender juntos. E tendo trabalhado em vários setores diferentes, eu acho que para mim já está mais claro como é importante que a gente entenda as diferentes perspectivas que vêm de setores diferentes. Setor privado, setor público, academia, sociedade civil, criativos, todas as diferentes vozes. Nós precisamos encontrar maneiras diferentes de se comunicar e aprender um com os outros. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Estar em lugares onde essas comunidades se reúnem e trocam ideias. Terceira coisa da nossa lista é apoiar campanhas e entrar em coletivos. E eu só vou compartilhar alguns exemplos do tipo de campanhas que a gente está focado, mas também é importante construir massa crítica, se juntar aos outros. Nós temos uma voz, mas a nossa voz se torna muito mais forte quando trabalhamos com os outros. E acho que eu estou tendo um problema com o microfone aqui. Bom, eu acho que isso é muito importante e a gente tem que olhar para isso de uma maneira que a gente vai tornar todos responsáveis. Como é que a gente vai motivar para que tenha mais equidade de gênero? Como é que a gente inclui a voz de jovens nas negociações? Como é que agora a gente vai ter um foco em inclusão na próxima COP? E a gente quer ter uma participação em dar esse apoio. Outra questão é compartilhar e divulgar tudo o que acontece através das nossas redes. A gente tem as nossas redes de fornecedores, temos os clientes, então precisamos garantir, e isso tem a ver com a forma da cultura. A gente tem que entender o que está acontecendo na COP e compartilhar de uma maneira mais ampla, para que a gente tenha mais pessoas engajando e conscientes do que está acontecendo. E por último, tem a ideia de como é que a gente pode trazer substância e energia ao movimento. E tem muitas coisas que estão acontecendo na COP e fora da COP. E eu já tive em vários eventos e intervenções e eu acho que todos têm um papel importante. Então a gente tem que estar lá dentro e ter essas conversas. A gente tem que pedir para que eles tenham ambição. A gente tem que mostrar o que é possível e ter essas discussões. A gente tem que aparecer com nossos amigos e coalizões. E também fazer isso nos lugares fora do processo formal da COP. Então aqui tem algumas fotos, aqui umas fotos montagens que a gente gosta tanto. A foto na esquerda foi na COP26 e foi um painel que era focado em mudar as leis corporativas, e a gente estava lá como uma grande corporação, porque a gente acreditava que a gente tinha que olhar nas legislações pertinentes a grandes negócios. A gente também teve na COP15. Eu sei que ela era focada principalmente no clima, mas enfim, a gente teve outras COPs aí. A COP15 era focada na biodiversidade, no marco legal de biodiversidade que foi assinado em Montreal. Então a gente teve várias reuniões, vários encontros, e a gente estava lá para garantir que a gente ia comunicar a importância de se ter um marco legal mundial de biodiversidade. E a última foto veio da COP16. Foi um dos eventos que, na verdade, aconteceu fora do processo da COP. Mas eu quis compartilhar, porque é uma foto do que a gente chama de Conselho 2030.
que foi quando a Body Shop combinou um grupo de jovens, tanto de dentro do setor como de fora do setor. Então, tem algumas pessoas do Oxford Net Zero que foram convidados a participar. Enfim, e nessas conversas, a gente usou esse formato de conselho para pensar como o conselho seria em 2030. Então, nós convidamos jovens. E a gente usou isso como uma maneira, uma chance de conversar sobre quais seriam as grandes questões, os tópicos cruciais para os negócios em 2030 e demos oportunidade para os jovens falar sobre isso. E a gente falou no sentido do que seria possível, quais são as preocupações, e num espaço onde as pessoas poderiam apreciar essas vozes e esses insights. E eu posso compartilhar mais sobre o Board 2030, que eu acho que é muito interessante para a juventude e para as empresas também engajarem um grupo maior de pessoas e imaginarem como vai ser esse futuro, para também pensar sobre o que a gente está fazendo hoje para ter os melhores resultados possíveis. Também me pediram para compartilhar um pouco sobre as campanhas que a gente apoiou. Mas antes disso, eu só gostaria de refletir um pouco sobre quando empresas e corporações estão na COP, eu acho que tem uma importância e uma responsabilidade muito grande para garantir que não vai só criar ruído de uma maneira negativa. A gente tem que saber onde está o foco, sabe? Com aqueles focos de ambição e demonstração e trazer volume às discussões. Então, eu acho que a gente tem que garantir que não seja um espaço de greenwashing. Então, a gente tem que ter uma atenção a isso, que é muito importante. Mas eu também acho que é importante que a gente reconheça que as empresas engajando na COP têm que apoiar a agenda do próprio encontro. E não tem que ser só a ver com avançar seus próprios interesses de negócio, sabe? Então, eu acho que eu tenho que ser bem claro que a gente tem que estar consciente na maneira como as empresas estão se engajando. E o que as pessoas esperam das empresas quando elas vão na COP? Elas têm que ser muito claras, elas têm que fazer o que pregam. Então, uma das campanhas que a gente tem da Body Shop é essa, Be Seen, Be Heard, seja vista, seja ouvida, que defende com que os países de todo mundo apoiem os jovens a se engajarem mais na vida política, na participação política, seja reduzindo a idade para votar, seja diminuindo a idade onde você pode concorrer a um cargo. E ele envolve vários coletivos e grupos de jovens. Então, a gente advogou por isso como parte dessa campanha da Body Shop, mas também fazer o que a gente prega. A Body Shop também criou um coletivo de jovens, que é um grupo de pessoas dentro da empresa que tem um papel de ser realmente ativas, de serem conselheiros ativos para a estratégia da empresa, para garantir. A gente não está só advogando isso para a vida pública, mas a gente está encontrando maneiras de fazer o que a gente prega também dentro da nossa própria organização, realmente ouvindo as vozes dos jovens. Eu acho que eu não vou ter tempo de falar das outras campanhas, mas eu gostaria de dizer que algumas delas são muito interessantes da gente manter o olhar nelas, porque elas falam de questões sobre questões de gênero em encontros como o da COP, e a gente está muito interessado de que a gente tenha acesso às questões de natureza e de clima, como, por exemplo, a gente tem o evento Zero Hour, Hora Zero, em Londres, e a gente também tem um ato para melhores empresas e as regulações corporativas, enfim, isso são coisas que a gente acredita e a gente defende. Eu vou encerrar, mas eu só gostaria de compartilhar alguns pensamentos. Eu já estive em alguns processos da COP. Eu me sinto muito jovem no meu coração, embora eu não seja mais tão jovem, mas coisas que me impactaram e que eu acho que é importante para os jovens que estarão lá é ter essa maneira de canalizar a sua coragem. Falem e falem a sua verdade. Não tenham medo de falar as coisas que vocês acreditam com base na própria experiência, nos seus próprios insights. Eu já tive em algumas salas onde os jovens assumiram a frente da conversa e esses insights foram muito produtivos. Então tenham certeza que vocês vão ter uma plateia muito atenta. Então usem sua voz e garantam que essa voz esteja enraizada na sua experiência. E isso tem um valor muito grande. E façam perguntas.
porque eu vou voltar para aquelas perguntas poderosas que eu já fiz em algum momento, porque perguntas importantes fazem as pessoas pensarem nas questões. Então, vamos ver quais são os temas que vocês querem explorar e com os quais vocês querem engajar. Segundo é ouvir e absorver. Eu acho que é o poder do que a gente pode ouvir, a gente pode compreender as perspectivas de pessoas diferentes sobre alguns assuntos, e isso pode nos ajudar a mudar as nossas opiniões também. E terceiro é mobilizar e se conectar uns com os outros, porque eu espero que o grande insight que saia dessa conversa é que todos vocês podem trabalhar juntos como um coletivo, como um movimento. E é daí que a gente consegue criar a verdadeira mudança. Então, eu quero encorajar vocês a conhecerem bem as pessoas com quem vocês podem juntar forças. E, bom, no final, preciso respirar um pouco, mas vocês precisam encontrar alegria para ser o combustível do trabalho que a gente faz. E eu vou deixar aqui uma foto de vocês com alguns girassóis e com uma palavra que eu aprendi há um tempo atrás, é uma palavra que eu guardo no coração. E essa palavra é heliotropia. Heliotropia é uma palavra que se refere à tendência das plantas de se virarem na direção do sol. E eu sempre penso nos girassóis. E se algum de vocês já viu um vídeo, é fascinante, porque conforme o sol atravessa o céu, você vê todas as flores, todos os girassóis seguindo ele. E a razão pela qual eu amo essa palavra é que eu acho que os humanos não são tão diferentes dos nossos primos vegetais. Eu acho que vocês vão crescer e ficar mais fortes e vão ir mais rápido quando a gente é motivado pelo calor, pela luz e pela positividade. Mas é claro, eu não acho que a gente é um balão que vai sair voando pelo ar desconectado. Não é isso que as flores fazem. Outra coisa que as flores têm é que elas estão enraizadas no solo. Elas estão enraizadas no solo. E uma palavra que eu ouço muito nas reuniões da COP é radical. A gente precisa de uma ação radical, colaboração radical. E a origem da palavra radical vem do latim radius, que significa raízes, enraizado. Então eu espero que todo mundo tenha essa visão do sol que pode nos guiar. Essa é a visão, ao mesmo tempo em que a gente tem que manter as nossas raízes ligadas aos desafios. A gente tem que permanecer enraizado às nossas comunidades, à nossa verdade, ao que a gente sabe que é verdade, e manter essa atenção. A gente tem que ser esperançoso, mas radical ao mesmo tempo. E uma última coisa, eu sei que eu já passei do tempo, mas só tem mais uma coisa, porque uma pessoa muito inteligente me falou uma vez, disse que a gente tem que ser fundamentado pela ciência, mas a gente tem que ser inspirado pela poesia. E tem um livro que eu tenho comigo aqui, eu sempre carrego alguns poemas, porque muitas vezes é a poesia que me dá a inspiração que eu preciso. E o que eu vou fazer, em vez de recitar em voz alta, que eu sei que a gente já tem algumas perguntas para responder, mas eu vou colocar no chat um dos poemas que eu carrego comigo, que me dá essa motivação e essa inspiração. E é isso, muito obrigada. Estou empolgada para ouvir as perguntas de vocês. Muito obrigado. Essa foi uma fala incrível. Algumas das perguntas que as pessoas estão fazendo é: quais são as razões pelas quais as empresas podem não considerar um envolvimento mais substancial no movimento climático? Seria isso por causa da falta de educação a respeito? Falta de educação? Interessante. Eu acho que pode ser difícil para as empresas se engajarem nesses espaços. E eu acho que é aí onde ser autêntico se torna muito importante. Eu acho que cada empresa pode engajar nesse espaço. Então, eu acho que para responder essa pergunta, eu diria que é importante para as pessoas estarem conscientes do nível de desafio que elas estão enfrentando. E eu acho que quanto mais pessoas se conscientizam e se educam a respeito dessas dificuldades, eu acho que o que a gente vai acabar vendo é ver as nossas empresas continuando a avançar. E as que não fizerem isso, eu acho que a gente não vai ver elas tendo um bom resultado, porque as pessoas vão escolher não trabalhar lá, a gente já ouviu o povo falando isso, mas também não vão querer comprar os produtos e serviços.
Então, eu acho que é uma questão de estar consciente de qual é a questão, mas eu acho também que vai ter outros sinais que vão fazer as empresas abraçarem essa mudança, e isso vai ser muito importante. Eu também quero dizer que alguns dos fatores que podem ajudar as empresas que estão nessa jornada, um deles bom, não é uma palavra muito sexy, mas é uma palavra muito importante, que é governança. E eu sei que já foi falado um pouco antes, ali no monitor Net Zero, mas governança é fundamental. E se a gente pensar no que a governança significa, tem a ver com como as decisões são feitas. E as decisões podem ser decisões pequenas no seu negócio, ou podem ser decisões médias, ou podem ser decisões muito importantes, estratégicas na empresa. E acho que se a gente tem um modelo de como basear essas decisões, isso é muito importante. E eu acho que veio algo aqui no chat sobre B Corp. Eu acho que parte de ser uma B Corp, onde a sua, você muda o seu regulamento da empresa, o propósito, a missão, você tem que avançar. Você tem que considerar tanto os acionistas como os stakeholders e tem que trazer benefício para ambos. E eu acho que isso tem que estar tem que estar embrenhado na empresa, e a gente tem que ter uma cultura que garanta que as regras sejam seguidas da maneira correta. Outra pergunta é como uma pessoa jovem pode ir para a COP? Com quais organizações a gente tem que se envolver? Nossa, que pergunta boa. Olha, na verdade, eu não sou mais jovem, sabe? Então, eu não posso dar uma resposta sobre todas as diferentes organizações que você pode encontrar, mas acho que a comunidade da Oxford Net Zero e a comunidade que está organizando essa sessão vai ter bons links, boas conexões. Mas o que eu acho é que eu espero que todo mundo que queira estar na COP e possa estar na COP, mas mesmo que você não possa estar lá, tem outras maneiras que vocês podem se envolver. E eu quero fazer um reconhecimento para o pessoal que dirige a organização Forces of Nature. Eles têm um site com um espaço para engajar nessas questões. E onde quer que você esteja, eu acho que se você quer estar no processo da COP como um delegado, eu acho que Oxford Net Zero e as pessoas que estão organizando esse treinamento global da juventude vão ser o melhor meio e vão ter links e conexões, seja o Forces of Nature, ou outras organizações climáticas, mas eu quero que as pessoas entendam que mesmo que você não possa estar lá, tem muitas maneiras de se engajar, basta ficar atento ao que está acontecendo, como o trabalho da Forces of Nature. Bom, e a última pergunta, você vê os sistemas políticos atuais e as governanças corporativas ajudando a juventude a tomar decisões, ou eles servem apenas como decoração, já que os jovens não têm voz? Bom, eu acho que eu posso falar pela minha própria experiência. Eu já tive em alguns processos da COP, onde os jovens assumiram a frente de algumas sessões, e isso realmente impactou as maneiras como as pessoas na sala, no ambiente se sentiam. E um exemplo foi na COP 15, uma sessão onde um jovem fez uma intervenção e todo mundo sentiu aquilo. Literalmente mudou o sentimento no ar, eu não sei explicar, mas foi uma reflexão muito poderosa. Então, para mim, eu já tive em lugares onde jovens, nesses processos de COP, tiveram um impacto real. Eu acho que tem jovens suficiente? Não, sempre tem espaço para melhoria. Eu acho que a gente tem que encontrar mais jovens tendo posições onde eles possam falar e refletir sobre seus valores, seus interesses, as experiências que viveram. Então, eu acho que tem muito mais a fazer. Mas da experiência do que eu já vi, eu já senti o poder dos jovens nesses ambientes. Muito obrigado. Eu não sei se a gente tem tempo para mais alguma pergunta. Gaia, você acha que podemos fazer mais uma? Sim, eu acho que a gente pode fazer mais uma. Eu acho
que a gente não vai ter tempo. Talvez a gente possa fazer uma para Char e uma para Vitória. O que que você acha? Perfeito. Então, alguém perguntou como garantir que as vozes dos jovens na COP sejam realmente ouvidas e uma mudança verdadeira seja vista. Eu posso começar porque eu acho que essa é uma continuação da pergunta anterior. Pode ser, Vitória, se eu assumir aqui? Claro, claro. E, bom, aí depois a próxima pergunta. Desculpa, faz sentido? Posso responder essa? Bom, na verdade, eu acho que isso combina com a última questão. E eu vou dizer que também tem uma importância para nós enfocar nas pessoas também que estão na COP, que não são jovens, para que elas aprendam a ouvir. Eu acho que isso também é uma parte da equação. Eu acho que precisa ter uma série de processos para garantir que as pessoas que não são jovens tenham uma compreensão de como as vozes jovens são importantes, em que elas têm que ter a paciência e um certo compromisso para ouvir de maneira ativa as contribuições. Muito obrigada, Char. Tem tanto engajamento aqui, nossa, eu tô vendo aqui chegando de todos os lados. Tá todo mundo expressando o quanto gostaram da sua fala e ou só estão reagindo aqui, mas acho que eles estão gostando muito do que você está falando e da sua energia. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu vou passar para a Victoria. Também tem muitas perguntas para você, mas acho que a gente vai reunir algumas das questões que já tinham sido compartilhadas no bate-papo. Vai ser mais fácil assim. Sim, sim. A gente está muito empolgada sobre a possibilidade da força dos números, e aí é onde eu acredito que jogos móveis têm a possibilidade de congregar, criar um movimento, unir as pessoas, mas para nós também é criar as ferramentas para tornar mais fácil ter um efeito de mudança. E tudo isso é o que esse painel maravilhoso tem falado a respeito, é como é que a gente vai criar esse movimento coletivo para que a gente possa realmente causar mudança real. E a nossa empresa está focada nisso e nós temos metas muito ousadas para expandir e ajudar e educar, mas também financiar o que precisa de financiamento. Sempre tem uma falta de financiamento nessas áreas tão importantes e é isso que a gente recomenda, porque a gente quer facilitar e isso realmente ajuda a mudar a direção. Incrível, muito obrigada. Espero que todo mundo consiga ver o QR Code aqui no slide. Então vão lá, baixem o jogo e depois a gente fala sobre isso. Acho que eu vou devolver a palavra para Char, porque acho que ela pode terminar com o poema que ela estava falando. Ah, muito obrigada. Sim, tem uma prática que eu quero fazer, que é sempre terminar com uma poesia. Bom, eu tenho um poema aqui, que é A Fala dos Mais Velhos. Você, a época do lobo solitário acabou. Se reúnam. Aqui está o que você deve considerar. Onde você está vivendo? O que você está fazendo? Quais são suas relações? Você está na relação certa? De onde vem sua água? Conheça seu jardim. É hora de falar sua verdade. Crie sua comunidade. Sejam bons uns para os outros. E não olhe para fora para buscar pelo líder. Tem um rio que corre muito rápido. Ele é grande e violento e todos